O tema da nossa escola bíblica de hoje, nós vamos falar sobre a eternidade de Deus. Antes da gente começar, eu queria saber o que vocês entendem quando a gente diz que Deus é eterno. Hum? Não tem fim? Não tem fim. Eu ouvi aí que vocês falaram isso também? Significa que ele não tem fim. Certo. Bom, eu diria que vai um pouquinho além disso. Vocês vão ver um pouquinho diferente sobre não ter fim apenas. Bom, para começar, eu queria que a gente fizesse uma oração. Queria pedir para nossa irmã Paula, fazer uma oração para a gente, pode ser? Amém. Bom, quando a Bíblia fala que Deus é eterno, ela não está dizendo apenas que ele vive por muito tempo, né? Isso seria apenas uma forma maior do nosso próprio modo de existir. A eternidade de Deus é um pouquinho mais profundo que isso. Deus não depende do tempo como nós dependemos. E é isso que é um conceito básico de eternidade. Deus não depende do tempo como nós dependemos. O tempo é a moldura da criação, certo? Então pensa lá num quadro, na moldura de um quadro e tudo que foi criado pelo pintor ali dentro. O tempo ele é como se fosse essa moldura da criação, certo? Mas mas o Deus é o criador do quadro e também da moldura, certo? Deus ele não envelhece, ele não progride em conhecimento, ele não é surpreendido no sentido de ficar sabendo depois, ele não chega atrasado, ele não perde oportunidades no nosso sentido, ele não corre contra o relógio, certo? Então, pensa bem nisso aqui, ele não progride em conhecimento como nós. Nós temos aquela máxima de que a sabedoria ela vem com o tempo, né? De que os mais velhos geralmente são mais sábios, e geralmente são mesmo. Deus ele não progride em conhecimento e sabedoria, porque ele está além do tempo. O tempo não significa nada para ele, certo? A nossa mente, ela costuma imaginar Deus como alguém que observa os acontecimentos em sequência, certo? Como nós observamos um filme, quadro a quadro. Mas isso ainda coloca Deus dentro do tempo. E a Escritura apresenta algo um pouquinho mais elevado. O Senhor não é apenas o ser que dura para sempre. Ele é aquele que simplesmente é, sem começo, sem fim, sem decadência e sem sucessão temporal como a nossa. Não é? O Berkoff ele ajuda nessa distinção a lembrar que eternidade não é apenas tempo infinito, mas uma forma de existência livre das limitações do tempo. O Miller Erickson também ressalta que Deus não está preso
a sucessão de instantes como as criaturas. Em termos simples, Deus não vive agora, depois de novo, como a gente vive. Ele é o Deus que vê o todo. Então, vocês entendem que quando a gente fala que ele é infinito, uma coisa infinita é algo que tem um começo e não tem fim. O nosso Deus, ele não tem nem começo. E isso é a diferença de eternidade e infinitude. Eternidade não tem começo, não tem fim, não tem meio. Ele só é. Ele só existe, certo? Ele não se prende ao tempo como nós nos prendemos ao tempo, porque ele está além do tempo. Isso não anula que ele age na história e ouve a adoração dos seus. A oração não informa Deus como se ele precisasse de dados novos. É o meio que ele mesmo ordenou no seu governo sábio. Confissões reformadas falam que o uso de meios na providência. Então, às vezes a gente tem a ideia de que a gente está orando e contando alguma coisa para Deus como se Deus não soubesse aquilo que a gente está contando. Né? Na verdade, ele já sabe, porque na verdade ele escreveu que aquilo aconteceria. Ele é o autor da nossa história, ele é o nosso Deus. Mas ainda assim, ele ordena que a gente ore e que a gente conte a ele as nossas necessidades e todas as coisas como um meio de relacionamento entre nós, criaturas suas, e o Criador. E isso corrige muitas ideias erradas, né? Às vezes a gente trata Deus como se ele reagisse às coisas do mesmo modo que nós reagimos, esperando notícias, descobrindo fatos novos, correndo para resolver crises, como quem foi pego de surpresa, né? Mas a eternidade de Deus nos diz que nenhum evento escapa do seu governo. O Senhor, ele não aprende a história enquanto ela está acontecendo. Ele governa a história. O tempo não limita a sua sabedoria. Ao contrário, o tempo está nas mãos do nosso Deus. Então, a Escritura usa frequentemente linguagem temporal e até de arrependimento ou ira de Deus. A teologia reformada distingue que Deus é em si do modo como se revela aos homens, sem negar a verdade das afirmações bíblicas, nem cair na ideia de um Deus pequeno, mutável como nós. Essa verdade não é fria, ela é consoladora. Se Deus está preso ao tempo, então ele não, se Deus não está preso ao tempo, então ele não é refém das nossas demoras. Ele não está ansioso como nós, nem é frustrado pelo atraso humano no sentido de perca de controle. O que para nós parece demorado não é atraso para Deus no sentido de falha. O que para nós parece confuso já está claro diante dele. A eternidade do Senhor não destrói a nossa fé, ela sustenta a nossa fé. O Deus eterno é o Deus que continua sendo o mesmo quando tudo parece que está mudando. Então, às vezes a gente tem uma pressa para que algo aconteça, e é normal nosso, na nossa vida cotidiana, muitas vezes maluca, cheia de tantos acontecimentos. Mas a gente precisa entender que Deus ele está vendo para frente da gente. O presente, o passado, o futuro, para Deus é a mesma coisa. Ele não tem essa linha do tempo como a gente tem. Ele não enxerga isso como a gente enxerga, certo? A gente fica ansioso pelo futuro, mas o futuro para Deus já é como se fosse o hoje, porque ele está além do tempo, certo? Vou trazer umas referências bíblicas, depois a gente vai para alguns exemplos um pouco mais práticos para ajudar vocês. Salmos 90, no verso 1 ao 4. Se vocês quiserem abrir ou não, é um verso bem pequeno. A gente vai ler vários versos pulando de muitos lugares. Hoje a gente vai ver quem tá bom em achar na Bíblia, hein?
Salmos 90, verso 1 ao 4. Está escrito assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Passa um pouquinho. Antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, é um dos textos mais fortes para mostrar que Deus ele não começa e ele também não termina. Vamos lá em Isaías 57. Isaías, capítulo 57, nós vamos ler o verso de número 15. Está escrito assim: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus, ele habita na eternidade e não apenas atravessa períodos longos, ele habita na eternidade. Vamos em 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 8. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Pedro ele não está fazendo uma matemática mística aqui, né? Ele está ensinando que Deus não é medido pela nossa contagem de dias. Deus não conta os dias como a gente. Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Vamos ler mais um. João 8. No verso 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, para a gente pensar um pouquinho agora, né? Queria que você pensasse num. Alguns de vocês talvez tenham isso, assim como eu tenho muito isso. Isso aqui relata a minha vida. Pensa num calendário lotado, uma agenda bem cheia, um celular que não para de tocar. Nós vivemos apagando incêndios, tentando chegar a tempo nos lugares. Também reflete um pouquinho. Eu sempre tento chegar no tempo nos lugares, mas é difícil. Tentando resolver antes que piore, né? A gente tem aqui os problemas que a gente olha e fala, nossa, aqui vai piorar. E a gente fica tentando correr para resolver antes de piorar, né? O nosso mundo, ele é totalmente feito de pressa. A gente tem pressa para tudo. A gente está sempre atrasado, a gente está sempre preocupado com a coisa que vai acontecer amanhã. A gente quer resolver tudo para ontem, né? Isso. E a gente nunca tem tempo, né? Eu olho às vezes a minha agenda lá, nossa, eu tenho reunião da hora que eu começo o dia até a hora que eu termino o dia, eu falo, o que, que eu vou fazer hoje? Eu não vou fazer mais nada, né? Nosso mundo ele é feito de pressa. E Deus não entra nesse modo de existência como criatura. Deus ele não precisa ter pressa. Ele não tem tempo. O tempo não significa nada para Deus. Outro exemplo. Quando você olha para um problema familiar e parece que ele vai durar para sempre.
Para nós, certas lutas têm cara de eternidade, né? Mas para Deus, esse problema já está dentro da história completa que ele governa. O que parece interminável para nós não define o governo de Deus. Às vezes as nossas dificuldades, as nossas provas, né, podemos falar assim, parece que está durando muito. Parece que aquele negócio está durando uma eternidade. Parece que a gente olha e fala, não vai ter fim, não vai acabar. Mas para Deus, esse problema nosso, ele não parece tão grande quanto é para nós. Porque ele enxerga toda a eternidade, ele enxerga todo o tempo, ele vê o futuro, ele vê o passado e o presente como se fosse a mesma coisa, certo? E ele governa a nossa vida e a nossa história. Nada está fora do controle dele. Ele está controlando tudo, até os nossos momentos de maior dificuldade. Mais um. Nós sofremos porque lembramos do passado, muitas vezes com dor, e olhamos para o futuro, muitas vezes com medo. Deus não é arrastado por arrependimentos tardios e nem por apreensões como nós do futuro. Ele não revisa as decisões como quem errou no planejamento. Ele reina. Não entendem essa diferença entre nós e um ser que está além do tempo? A gente olha para o passado e a gente tem arrependimento de coisas que a gente fez. Todo mundo tem. Mas às vezes a gente tem tristeza por algumas coisas que a gente fez ou algumas coisas que a gente deixou de fazer. E eu acho que quase todo mundo olha para o futuro com um pouquinho de medo, né? Medo de, sei lá, ficar doente, medo de como vai ficar o país, né, depois das eleições agora que vai acontecer, né? Muita gente morrendo de medo da eleição, preocupado com o futuro dos netos, com o trabalho. Será que eu vou ter trabalho amanhã, né? Ou até os aposentados, será que a minha aposentadoria vai cair no mês que vem, né? A gente fica sempre preocupado com amanhã. Deus ele não olha para o passado com arrependimento, porque ele não erra. O planejamento dele é perfeito, do início ao fim. Mesmo que pra gente, às vezes a gente olha e fala assim, mas isso aqui parece que tá estranho. Mas Deus, ele enxerga além do que a gente enxerga. Ele enxerga o presente, o futuro, o passado, da mesma forma. Então, a eternidade de Deus, ela confronta a nossa presunção. Nós queremos que Deus pense como nós, reaja como nós e opere no nosso prazo. Mas o Senhor não é nosso funcionário celestial, né? Ele é um Deus eterno. Ele é o Senhor do tempo, da história e da nossa vida. Essa doutrina também ela serve para curar a nossa ansiedade. Se Deus não está preso no relógio, então a nossa espera não significa abandono de Deus. O silêncio de Deus não é ausência de governo de Deus na nossa vida. A demora de Deus também não é falta de poder de Deus. O eterno, ele nunca chega atrasado no sentido de falhar. E isso nos chama a adoração. Né? Um Deus preso ao tempo seria pequeno demais para sustentar a alma humana. Mas o Deus eterno é digno de confiança porque ele não muda, não se desgasta, não perde controle. A fé amadurece quando para de exigir que Deus seja pequeno o suficiente para caber no nosso cronograma. Eu estou tentando realmente limitar aqui a fala só de eternidade, porque a próxima aula, e o Pedro vai conduzir a próxima aula, ela é sobre imutabilidade. E a eternidade está bem ligada à imutabilidade, porque um Deus eterno que não aprende com o passado, que não
não se arrepende de nada porque ele está sempre certo, ele não erra, que não adquire novos conhecimentos, né? Ou amadurece em sabedoria, como a gente sabe que os nossos idosos amadurecem, ele não muda. Percebe que a eternidade é uma das causas da gente dizer que o nosso Deus ele não muda? Então, vamos fazer umas perguntinhas para a gente conversar. A Sheila já fala um vixe aqui. Bom, no dia a dia, o que costuma nos fazer tratar Deus como se ele tivesse atrasado ou surpreso? Sim, sim. Isso faz a gente achar que ele está atrasado. Vocês percebem? Poxa, vocês percebem que o mundo está se tornando cada dia mais imediatalista? As redes sociais, o celular e a forma como a gente tem acesso à notícia hoje em dia está fazendo a gente se tornar cada dia mais imediatalista? É, eu ainda faço o pior, porque quando eu recebo um áudio assim, eu clico em transcrição e leio, que é mais rápido do que ouvir. Mas sim, se a gente for parar para pensar no passado, a gente não tinha nem televisão. Então, como que as pessoas tinham acesso a notícias? Tinha que esperar o dia seguinte, comprar um jornal, ler o jornal. Aí depois a gente passou para a televisão. E aí tem dois ou três jornais, né? De manhã, geralmente de tarde e um de noite. Tinha um radinho também, tinha um radinho de pilha. Hoje, a gente pega o celular aqui, tá rolando ali, vai vendo as notícias, ninguém nem liga mais a televisão e põe no jornal. Ou pouca gente faz isso hoje em dia, não sei. Eu mesmo acho que eu não tenho antena em casa para conectar num canal de televisão normal há muitos anos. Né? A gente está vivendo um mundo cada dia mais imediatalista. E isso corre no sentido oposto do nosso Deus. Isso quer dizer que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência com as coisas e um pouco mais de confiança em Deus, como ela citou. O nosso problema é que a gente acha que Deus está atrasado, a gente perde a confiança nele. E a gente tem que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, porque ele está além do tempo. Ele sabe o momento exato de fazer as coisas. Ele sabe melhor do que nós mesmos as nossas necessidades. E ele sabe o momento de resolver os nossos problemas e de nos ajudar nas nossas mazelas. Né? Mais uma. Porque é diferente dizer que Deus vive muito tempo e dizer que Deus é eterno. Isso aqui é só um check se a gente conseguir entender o que a gente falou aqui até agora. Hein? Perfeito.
Perfeito. Ele não é só algo que vive um longo tempo. Ele não tem início, não tem fim. Ele está além do tempo. Lembra da moldura? A gente pode dar um outro exemplo. Pensa numa bolha, certo? A gente tem uma bolha, e dentro dessa bolha está ali o nosso planeta, né? Dentro do nosso planeta está ali a nossa cidade, está aqui a nossa igreja e estamos aqui nós, certo? Essa bolha é o tempo. Deus está fora da bolha, entendeu? Bom, vamos seguir. Se o primeiro passo foi entender que Deus não é apenas muito duradouro, mas eterno, agora nós vamos avançar. Deus não está dentro do tempo. Ele não experimenta a realidade como nós experimentamos, em sequência, em etapas, em agoras que vão passando. Nós vivemos em sucessão de momentos. Existe o que já foi, existe o que está sendo, existe o que vai ser. Aprendemos, esquecemos, mudamos, amadurecemos, envelhecemos. Tudo isso depende do tempo. Mas Deus não vive assim. A eternidade divina significa que Deus não passa por momentos como nós. Ele não vai de um estado de ignorância a outro estado de saber. Ele não decide uma coisa e depois ele revisa o que ele fez. Ou muda de ideia do que ele fez. Não existe processo em Deus como existe em nós. Isso é o que a teologia chama de atemporalidade. A matriz entre autores, o importante é o conteúdo bíblico, né? Plenitude e senhorio. A ideia central, Deus não está preso à linha do tempo. Ele é o criador dessa linha. Certo? O Franklin Ferreira, brasileiro, ele resume bem ao dizer que Deus possui sua vida em um eterno presente. Não no sentido de um agora que nunca acaba, como no nosso relógio, mas no sentido de que ele não está limitado à sucessão de instantes. Certo? E aqui a gente precisa tomar cuidado com um erro comum. Imaginar que Deus ele prevê o futuro como alguém que olha numa bola de cristal, né? Um desenho animado, num filme. Isso ainda colocaria Deus dentro do tempo. Ele estaria dentro do tempo, mas com informação do que vai acontecer no futuro. Não é isso. É melhor dizer com a Escritura, né? Deus não prevê no nosso sentido porque já conhece plenamente a história. Ele não prevê a história. Ele conhece plenamente a história. Ele não espera o amanhã para saber o que acontecerá amanhã. Ele já olha tudo, como se fosse tudo presente, como se fosse tudo a mesma coisa. Passado, presente, futuro, ele consegue enxergar tudo da mesma forma, né? Mas se Deus está fora do tempo, como que ele age na história? A resposta cristã é que Deus, sendo eterno, age no tempo sem deixar de ser Deus. A encarnação de Cristo é o maior exemplo disso. O eterno entrou na história. Na união hipostática, falamos como com precisão do Filho em duas naturezas, divina e humana, mas sem confundi-las. A humanidade de Cristo vive sucessivamente. Nasce, cresce, sofre, morre, como a gente. Mas a natureza divina não. Ela não se pequeniza como se Deus deixasse de ser Deus. Isso evita docetismo de um lado e confusão das naturezas de outro. Certo? Então Deus ele age na história. Mas ele não deixa de ser eterno e não deixa de ser Deus para agir na história. Vamos a alguns versículos de novo. Vamos em Isaías 46.
versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. No 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então veja, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Porque ele já sabe tudo. Ele já sabe o passado, o presente, o futuro, é tudo a mesma coisa. Bom, queria que você se imaginasse assistindo um filme pela primeira vez, certo? Você não sabe o final, né? Agora imagine alguém que já assistiu e sabe exatamente o que vai acontecer. E está assistindo de novo. Ainda assim, essa pessoa assistiu o filme em sequência. E Deus não é como você, nem como quem já assistiu o filme. No final, isso talvez dá uma ideiazinha para a gente do que a gente está falando. Mas ainda assim, Deus ainda está além disso. Então, tentando lembrar aqui desse exemplo, né? A pessoa que já assistiu o filme e está assistindo de novo, ela sabe o que vai acontecer, certo? Mas porque ela já assistiu esse filme em sequência. Deus ele não assistiu o filme. Ele governa a história do filme, podemos dizer assim. Mas é uma analogia imperfeita que nos ajuda a entender um pouco. Uma analogia mais próxima, mas ainda imperfeita. Alguém vendo toda a linha do tempo de uma só vez, como um mapa completo. E não uma estrada sendo percorrida, né? Mas você está vendo o mapa de tudo ali. Deus ainda não anda pela história como nós. Ele contempla e governa o todo. Um outro exemplo. Você ora por algo e pode sentir que Deus vai analisar e depois decidir, né? A gente às vezes ora e pede para Deus e fica pensando, ele vai pensar lá, né? Quem sabe ele resolve se pode fazer alguma coisa por mim, né? Mas Deus ele não entra nesse processo de decisão como a gente. As respostas não são fruto de reflexão progressiva de Deus, né? Mas da vontade eterna já estabelecida. Isso assim, sem esvaziar a oração, né? Deus ele ordena que a gente ore, né? E ele lança esse cuidado com a gente. Mas a gente precisa entender que a vontade dele já está estabelecida. E ele vai cumprir a vontade dele que já está estabelecida. Né? Isso confronta diretamente a nossa ansiedade e a nossa teologia prática do dia a dia. Nós vivemos como se Deus estivesse tentando acompanhar os acontecimentos junto com a gente, como se estivesse reagindo às crises do mundo, mas Deus não está um passo atrás da história, né? Ele está à frente, ele reina a história, certo? Isso muda a forma como você ora. Você não está informando Deus de algo que talvez ele está ignorando. Você confessa, adora, pede e se submete ao Deus que já conhece, já decretou e já governa todas as coisas. Na ordem que ele estabeleceu, que governa todas as coisas, na ordem que ele estabeleceu e que inclui a própria oração. Porque veja, se a gente está orando e pedindo por aquilo, o próprio Deus
decretou que a gente estaria orando por aquilo. Então a nossa oração, a gente não está informando Deus de nada novo. A gente não precisa, Deus não precisa saber do nosso problema através da gente. Ele já sabe. Deus não precisa saber do seu pecado através de você. Ele já sabe do seu pecado. Mas a nossa oração, ela é um meio onde a gente confessa tanto os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas necessidades, né, de ajuda para vencer os nossos pecados, como também a nossa confissão de necessidade, de ajuda de Deus. É um momento onde a gente se prostra e fala: Deus, eu preciso de Ti. É muito mais um exercício nosso também, certo? De inclinar o nosso coração e reconhecer a nossa necessidade, a nossa fragilidade. Entende? A gente não está informando Deus de nada novo. Ele já sabe. Mas ainda assim a gente precisa orar e confessar os nossos pecados e as nossas necessidades e pedir ajuda e clamar por justiça. A gente ainda precisa disso. Isso também muda como você interpreta atrasos e frustrações. Deus não está demorando para decidir, Ele não está esperando mais dados, Ele não está em dúvida. A sua vida não está em análise no sentido de improviso divino. Está em execução. Deus não está improvisando na sua vida. Ele não está esperando o que vai acontecer e de repente ele fala, pô, e agora o que eu faço? Não, ele decidiu tudo, ele definiu, ele decretou tudo, do começo ao fim. E isso tem que trazer descanso para a gente. Porque se Deus não está dentro do tempo como uma criatura, ele nunca está atrasado. Ele nunca está desesperado e nunca perde o controle. A sua vida, ela não está sendo improvisada por Deus. Certo? Bom, agora a gente deu um passo um pouquinho decisivo, né? Deus ele não está dentro do tempo. O próprio tempo é criação de Deus. Certo? Isso é essencial, porque se o tempo foi criado, então ele não é eterno. E se não é eterno, então não pode limitar aquele que o criou. Muitas vezes a gente pensa ah, no tempo como algo absoluto, como se fosse um cenário eterno, onde tudo acontece, inclusive Deus. Mas a Escritura destrói essa ideia já no primeiro versículo da criação. O tempo começa em Gênesis 1, quando lemos, no princípio. Já estamos diante do início da criação. Antes disso, não existia antes, como nós conhecemos. Não existia sucessão. Não existia relógio. Não existia duração no sentido criado. Existia Deus. Plenamente, perfeitamente e eternamente Deus. Isso significa que Deus não depende do tempo para existir, agir ou ser quem Ele é. O tempo depende de Deus. Ele não criou apenas um universo material, mas também a estrutura temporal em que o universo opera. O Miller de Erickson observa uma coisa interessante, né? Se Deus criou todas as coisas, isso inclui o tempo. Ele não criou tudo? E o tempo não existe? Logo, ele criou o tempo. O Berkhoff reforça que a eternidade de Deus implica que ele transcende o tempo criado. Em termos simples, não é que Deus entrou no tempo como dependência. O tempo é que entrou na criação de Deus. Isso tem algumas implicações. Significa que Deus não está sendo levado pela história. Ele não está indo junto com os acontecimentos como quem acompanha o roteiro que escapou do controle. Ele é o autor da história. Cada momento, cada segundo existe porque Deus sustenta. Também significa que Deus vê toda a história de forma plena. Para nós, a história é como um livro que lemos página por página.
Mas o conhecimento divino do todo, o livro está aberto completamente para ele. Ele não precisa virar a página para saber o que acontece depois. Mas isso traz uma atenção, né? Isso não significa que a história é irrelevante ou que as nossas decisões não importam no plano humano. Pelo contrário, significa que tudo está debaixo de um plano soberano perfeito. A eternidade de Deus não anula o tempo, ela dá sentido ao tempo. O calvinismo sustenta em harmonia bíblica, soberania divina e responsabilidade humana. A história não é um teatro ilusório, mas uma realidade governada por Deus. Mais alguns exemplos. Pensa no relógio. Ele mede o tempo, certo? Mas ele não cria o tempo. Agora pensa em Deus. Ele não mede o tempo como dependência. Ele criou o que o relógio tenta medir. Outro exemplo. Aqui um pouquinho mais diferente. Um programador, como eu, né? Alguém que cria ali programas de computador. Ele cria sistemas e ele coloca regras, fluxos, estados, tempo de execução. O sistema ele vive dentro dessas regras que o programador escreveu ali, certo? Mas o programador não está preso internamente dentro do sistema. Deus é infinitamente maior que essa analogia ainda. Mas ajuda. O universo roda dentro de um tempo criado. Deus, não. Mais um. A gente olha para a nossa vida e pensa, estou atrasado, perdi tempo, já era. Isso faz sentido dentro da nossa limitação temporal. Deus não olha a sua vida como sequência de erros irreversíveis fora de controle. Ele governa a cada momento dentro do conselho eterno. O que não elimina o arrependimento, consequências nem luta, mas põe tudo sobre o Senhor. Isso tem que mudar a forma como a gente lida com o passado, presente e futuro. Sobre o passado. Você pode estar preso a arrependimentos. Mas o Deus que criou o tempo não está preso ao seu passado. Como se seus erros definissem ele. Ele perdoa, redime, restaura e dá novo significado ao que aconteceu. Sobre o presente. Você pode sentir que está perdendo tempo, ou que a sua vida está até parada. Mas não existe tempo fora do governo de Deus. Nenhum dia é desperdiçado fora do propósito do Senhor, quando a nossa vida está nas mãos dele. Sobre o futuro. A ansiedade nasce da incerteza, certo? A gente não sabe o que vai acontecer, e por isso a gente fica ansioso. Mas o futuro não é desconhecido para Deus. É governado por Deus. Você não está caminhando por um acaso absoluto, mas para um propósito que inclui o fim glorioso dos redimidos. A eternidade de Deus mostra o tempo em algo seguro, sob o domínio perfeito. O problema nunca foi só o tempo em si. Foi a nossa tentativa de substituir a Deus no controle dele. Bom, eu queria saber o que muda na sua visão de vida. É uma pergunta agora. O que muda na sua visão de vida ao entender que o tempo foi criado por Deus?
No fim, são a nossa percepção de tempo é diferente da percepção de tempo de Deus. O tempo ele vai ser o mesmo, mas a gente percebe o tempo de uma forma, porque a gente está aqui limitado dentro do tempo, e Deus ele percebe o tempo de outra forma, porque ele não está limitado dentro do tempo, ele está fora do tempo. Né? Então isso causa isso que a nossa irmã falou. Mas alguém tem algum pitaco? Vou fazer a pergunta de novo para ajudar aí, que às vezes esqueceram a pergunta. O que muda na sua visão de vida ao entender que o tempo foi criado por Deus? É isso. Vocês percebem que as duas respostas elas estão assim bem conectadas? Aqui está um pouquinho mais resumida, mais direta. Aqui um pouquinho mais prática, mostrando como na vida, né? Mas no final, saber que Deus está além do tempo e o que muda na nossa vida é entender que o tempo foi criado por Deus, é que isso deveria nos trazer mais confiança, mais segurança, mais paciência. Se a gente confia em Deus, entendendo que o tempo não significa absolutamente nada para Ele, isso traz um pouquinho mais de conforto e principalmente de paciência em esperar, porque nós confiamos. E é isso que deveria trazer na nossa vida, essa doutrina. Mais uma perguntinha. Você tende a viver mais preso ao passado, presente ou futuro? Mas você fica preso aí a algum arrependimento do passado? Alguma coisa que você queria ter feito diferente, não fez? Ou você... Não, tudo bem, mas a gente... Eu sei que não depende, que o que tá pra... Se eu tiver que vir ou não depende de mim. Mas sabe quando... Mas aonde você fica mais presa? No passado, por causa de algum arrependimento, ou alguma coisa assim? No presente? Ou no futuro, porque está ansioso com o que vai acontecer? Acho que eu acho que cada um aqui vai ter uma resposta diferente. Eu, por exemplo, eu fico muito preso no presente. Eu não consigo descansar, eu tenho essa dificuldade. Eu acho que quando eu tô parado sem fazer nada, eu tô perdendo tempo. Eu devia estar fazendo uma coisa útil o tempo inteiro, sabe? Mas a gente tem que entender que sobre o passado, né? Aquilo que a gente acabou de ler, né? Sobre o passado. Deus que Deus criou o tempo, não está preso ao seu passado como se os seus erros definissem. Ele vê o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Sobre o presente, né? A gente não está perdendo tempo. A nossa vida não está parada. Não existe tempo
fora do governo de Deus. Nem um dia desperdiçado fora do propósito do Senhor. Sobre o futuro. O futuro não é desconhecido por Deus. É governado por Deus. Você não está caminhando para o acaso, mas para um propósito que inclui o fim glorioso dos remidos, dos redimidos. Então a gente precisa ter segurança sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o futuro, porque Deus está governando toda a história. Ainda bem demais. Seguindo um pouquinho aqui, vamos falar sobre a história estar diante de Deus, né? Se Deus não está no tempo como criatura e o tempo foi criado por Ele, a gente chega a uma implicação direta e poderosa. Deus não vive a história em sequência como nós. Ele vê toda a história de uma vez. Não porque acelerou o tempo, mas porque não depende dele, né? Nós vivemos dentro da linha do tempo. Estamos sempre num ponto, o presente. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Isso gera limitações, ansiedades e incerteza. Mas Deus não está preso a esse fluxo como nós. Ele não está caminhando da criação até o fim dos tempos como quem só pode ver o próximo trecho da estrada. Toda a história está diante dele. Isso também protege a doutrina da soberania. Porque se Deus estivesse limitado ao tempo como nós, dependeria dos acontecimentos para reagir, no sentido de surpresa ou falta de governo. Mas como ele vê e governa o todo, nada foge do seu controle soberano. Ao mesmo tempo, a Escritura chama o povo a crer, obedecer, orar e agir. A doutrina da soberania e da eternidade não é desculpa para a gente viver numa passividade espiritual. A gente precisa crer, obedecer, orar e agir. Falando agora diretamente da nossa ansiedade, né? Ela nasce da nossa limitação do e se der errado? E se acontecer algo ruim? E se eu não conseguir? Essas perguntas existem porque você não vê o futuro. Mas Deus vê. E mais do que vê, Ele governa. Isso significa que você terá. Isso não significa que você terá todas as respostas agora, mas significa que você pode confiar mesmo sem respostas completas. Porque o Deus que você não vê, já vê tudo. A gente não precisa saber do futuro para a gente ter confiança. A gente precisa saber que Deus sabe o nosso futuro. E mais do que saber o nosso futuro, Ele governa a nossa história. Certo? Então, para a gente juntar aqui os cacos dessa aula, os pedaços, e fecharmos essa aula, porque a gente já está quase no horário. Se a gente juntar tudo que a gente viu, a gente tem uma visão robusta de Deus não está no tempo como criatura, Deus não vive numa sucessão como nós, o tempo foi criado por Deus e toda a história está diante dele. E ele reina sobre essa história que está diante dele. E agora a gente precisa pensar, né? O que isso muda na nossa vida? Saber disso tudo. Afinal, a gente está só aprendendo sobre a eternidade de Deus à toa? Ou o que isso aplica na nossa vida, né? Primeiro, isso tem que redefinir quem Deus é para nós. Ele não é um ser tentando conduzir a história, como quem pode perder o controle. Ele é o Senhor absoluto dessa história. Ele não está surpreso pelos eventos no sentido bíblico-teológico que a gente vê. Ele executa conselho eterno, sábio e santo. Aqui os teólogos reformados enfatizam com força que a eternidade de Deus está ligada ao decreto eterno. Como Berkhoff e Erickson apontam que
Deus, ele não apenas conhece o futuro, ele ordena segundo o seu próprio conselho. Esse decreto não é tomado no tempo como improviso. A vontade de Deus é eterna, perfeita e imutável. Isso implica, não tem plano B, no sentido de que Deus possa ter falhado no plano A. Tudo o que acontece está dentro de um propósito eterno. Inclusive, aquilo que diante dos nossos olhos parece meio caótico. Então, a eternidade de Deus sustenta a confiança do crente. O Deus que governa todas as coisas não está limitado pelo tempo, nem surpreendido pela história, no sentido de perca do governo. Um outro ponto para fechar bem a doutrina. Deus, ele é igualmente presente em todo o tempo com o seu povo. Isso não significa que Deus está espalhado no tempo como uma energia. Significa que ele está plenamente envolvido em cada momento da história, sem ser limitado por nenhum deles. Então, o Deus que estava com Abraão é o mesmo que está agora com você. Ele não é uma versão desgastada, uma versão mais cansada. É o mesmo Deus, pleno, inteiro. E isso culmina na maior manifestação dessa verdade. O Eterno entrou no templo em Cristo. Em Jesus, o Eterno assumiu a nossa condição temporal. Nasceu, cresceu, sofreu, morreu, tudo dentro do tempo, na humanidade assumida, mas sem deixar de ser Deus. Portanto, a eternidade de Deus, ela também não afasta Deus da gente. Ela garante que Ele pode nos salvar plenamente. Então, você muda, seu corpo muda, sua mente muda, a sua vida muda, o seu contexto muda. Mas Deus não muda e não está preso a mudanças como um refém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus já conhece perfeitamente. E Ele não só conhece, mais uma vez, eu estou falando isso várias vezes para deixar isso bem cravado. Ele não só conhece, Ele governa. Você olha para trás e vê erros, pecados e decisões ruins. E Deus não foi surpreendido por nenhum deles. E a graça dele já estava no propósito eterno, antes mesmo de você existir. Eu já ouvi muita gente falar assim, né? Tem algumas igrejas que falam, olha, agora, a partir do momento que eu batizei, que eu aceitei Jesus, eu não posso mais fazer nada errado. Porque foi até aqui, né? A gente erra todo dia. Todo dia. E a gente precisa entender que Deus, quando Ele perdoou os nossos pecados e quando Ele nos elegeu, Ele não estava olhando o nosso passado até o nosso presente e pós. Não. Deus, Ele enxerga toda a nossa vida, do começo ao fim. Quando Ele nos elegeu sabendo dos erros que a gente cometeu, dos erros que a gente está cometendo hoje e dos erros que a gente ainda vai cometer, que a gente ainda nem sabe que vai cometer. E Ele nos perdoou por todos eles. Então, você enfrenta momentos em que tudo parece fora de controle. Mas não tem fora de controle para Deus. Porque Ele é um Deus eterno. E a história não vai escapar do senhorio dele. E talvez o mais impactante. Você pode falhar amanhã. E Deus não vai ser pego de surpresa. Ele já sabe que você vai falhar. E Ele não vai deixar de ser fiel. Então, 5 aplicações aqui. Para a gente fechar essa aula. Descanso real. Você não precisa controlar o tempo. Não precisa prever tudo. E não precisa garantir o futuro como se fosse Deus. Há um Deus eterno fazendo isso por você com perfeição.
2. Fim da ansiedade soberba. Grande parte da ansiedade vem de querer ocupar o lugar que não é nosso, o de controlar o amanhã. A eternidade de Deus tem que desmontar essa ilusão na nossa vida. 3. Segurança na salvação. Se a salvação dependesse só de reações no tempo, haveria mais motivo para dúvida. Mas Deus elege e salva segundo um propósito eterno em Cristo. Humildade. Você não entende nem o amanhã, quanto mais a eternidade. Então a gente precisa nos colocar nos nossos lugares de dependência total de Deus. E adoração verdadeira. Um Deus preso no tempo, ele não merece adoração plena. Mas o Deus eterno, que nunca começou, não muda na sua essência divina e governa tudo, esse é muito digno de toda a nossa adoração. Temos alguma dúvida? Algum complemento? Alguém queria falar qualquer coisa sobre esse assunto? A gente leu bem lá no comecinho. Está lá em 2 Pedro 3:8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso aí. Então, com isso a gente encerra a nossa escola bíblica dominical.